Um Olha Nós por aqui novamente, diretamente do DG Estúdio, Carral Podcast, o podcast da Influência Cristã. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, participando e podendo contribuir na sua vida através de histórias que nós temos partilhado aqui, histórias de pessoas que têm sido relevantes nas áreas de influência, e é uma alegria poder mais uma vez estar junto com você. Eu sou Alan Nascimento e estou aqui juntamente com meu parceiro de sempre. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Romero e é uma alegria imensa estar mais um episódio aqui com vocês, porque os episódios têm sido edificantes, né, Alan? Sem dúvida, sem dúvida. Todas as conversas, né, que a gente tem aqui têm ajudado no nosso crescimento também, e eu tenho certeza que tem impactado também a sua vida. Os testemunhos, né, as histórias de conversão. Então, hoje não vai ser diferente, né? Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai tocar o teu coração. Mas para isso, você precisa nos ajudar. Fazendo o quê? Se inscrevendo aqui, ó. Inscreva-se aqui, ó, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, e aproveita para ativar o sininho. Quando você se inscreve, quando você ativa o sininho, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, né? E essa é a nossa ideia, é produzir um conteúdo relevante para agregar na sua fé, para você compartilhar para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, para a sua família. Então, inscreva-se aqui, ative as notificações, também nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no TikTok e em todas as plataformas musicais. Muito bem, então não perca tempo, já se inscreve aí, nos ajuda a impulsionar e levar essas histórias para muito mais pessoas, histórias que edificam, histórias que transformam e histórias que abençoam, assim como tem abençoado as nossas vidas, né? Então, hoje não vai ser diferente, nós temos aqui uma convidada super especial, que eu tenho certeza que a história dela, aquilo que ela tem feito, né, vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa, e eu tenho certeza que você vai sair, depois de assistir esse episódio, inspirado com tudo que nós vamos partilhar aqui nessa noite. Não é isso, Felipe? Exatamente. Mas antes a gente tem que falar dos nossos parceiros, né? Sempre. O pessoal que nos apoia, que está caminhando junto com a gente nesse projeto. É isso aí, isso mesmo. Ó, em primeiro lugar, nós estamos aqui no Estúdio DG. É um estúdio super profissional, onde você pode gravar o seu conteúdo, pode gravar o seu podcast, pode gravar ali a sua videoaula, seja lá o que você deseja gravar. O DG Studio tem estrutura profissional para te atender, então você pode procurar. O DG Studio vai aparecer também aqui no GC para você as informações, pode procurar no Instagram também, e aqui você vai poder colocar em prática aquele projeto, né, que você tem na sua cabeça, e você vai poder desenvolver então esse trabalho aí com acompanhamento profissional, com uma equipe profissional, com um equipamento profissional. Então, DG Studio aí é o estúdio que nos recebe, sempre nos recebe muito bem, está de portas abertas para receber você também. Também nós temos a nossa parceira Joyce, né? Exato. Podologia Joyce. Joyce Bastos? Joyce Bastos, Nome Espaço forte, Ebenezer. Espaço Ebenezer. E a profissional é a Joyce Bastos, que toca lá o Espaço Ebenezer, uma super profissional, referência na Baixada Santista em relação à podologia. Então, se você, de repente, cuida do seu braço, do seu peito, das suas costas, das suas pernas, mas não cuida dos seus pés, não adianta de nada. Então, procura aí a Joyce Bastos para poder cuidar da saúde dos seus pés. Ela é referência, é qualificada, tem uma série de cursos, é reconhecida aqui na Baixada Santista. Exato. Vai aparecer aqui também o QR Code dela, as informações, chama ela lá e fala que você ouviu aqui no Carral Podcast. Exatamente. Também está com a gente a Paloma Costa Fotografia. A Paloma é fotógrafa há diversos anos, né, Alan? Sim. Com vasta experiência em fotografia de família. Ela fotografa desde a gestante até o nascimento do seu filho, as festas de aniversário. Então, ela faz o acompanhamento de toda a infância do seu filho, da sua família, inclusive. Ela atende em toda a Baixada Santista e também na região metropolitana de São Paulo. Com certeza, a Paloma vai tirar fotos incríveis sua e da sua família. Escaneia aqui, ó, o QR Code, tem as informações dela, o telefone, o Instagram. Segue lá, fala que vocês viram, né, aqui no Carralcast. Inclusive, ela vai te dar um descontinho se você falar que assistiu aqui no Carralcast. Isso é bom, hein? Né?
E é isso, a Paloma Costa. E a Laisa Beauty também está com a gente. Esse é outro nível internacional, né? Internacional. Laisa Beauty. É até em inglês, né? Você vê? É internacional. Exatamente. A Laisa, ela é especialista em transformar rostos em autoestima. É isso aí. Já passou lá? Né? Não, eu não passei, mas minha esposa já. Eu ainda não passei. Mas a Laisa, ela faz, na verdade, diversos procedimentos na área da estética e, inclusive, o forte dela é ministrar curso para você que tem interesse em entrar na área da beleza, né, e da estética, né? Ela ministra cursos, ela entrega certificado, toda a estrutura que você precisa para iniciar na área da estética. Nesse mercado que é poderosíssimo, né? O mercado da estética, da beleza, do autocuidado, e ela é uma especialista por excelência. Grande mentora, por sinal. Tenho acompanhado lá no Instagram o conteúdo dela e tô quase com vontade de fazer também o curso. Exatamente. A Laisa é fera. Sim, e demais. Também, por último, mas não menos importante, está conosco a WeLave. A WeLave é a sua lavanderia pessoal. Então, tá aparecendo aqui o QR Code, entra lá no Instagram, chama o pessoal no WhatsApp. Se você quer ter liberdade de tempo, procura o pessoal da WeLave, eles vão cuidar da sua roupa, vão lavar, vão passar da melhor maneira possível, tá? Então, procura a WeLave e também se você, além de consumir o serviço da lavanderia por um preço justo, tá? Porque a lavanderia, ela tem a estigma de que é caro, de que é um serviço. Mas você já calculou quanto você gasta para lavar a roupa em casa? Talvez não. Então, procura o pessoal da WeLave que eles vão conversar com você sobre isso e vão te atender da melhor maneira possível. Você pode também, através da WeLave, ter uma renda extra. Você pode se tornar um micro franqueado WeLave. Então, o pessoal também está preparado para te atender. Se você tem interesse em ter uma renda extra no ramo da lavanderia, sem precisar lavar roupa, tá? A WeLave tem todo um modus operandi, né? Toda uma estrutura para ajudar você a ter renda extra com lavanderia também. Então, o WeLave, segue aqui. Legal. E neste caso da WeLave, roupa suja não se lava em casa. Não se lava em casa, exatamente. Se lava na WeLave. Na WeLave. Nesse caso, roupa suja não se lava em casa. Exatamente. É isso, gente. É isso. Muito obrigado aos nossos parceiros que acreditam no nosso projeto, estão conosco nessa jornada de poder propagar o evangelho através das histórias que partilhamos aqui mensalmente, semanalmente. E que você procure esses parceiros aí para poder fazer com que eles também cresçam no trabalho deles e você seja abençoado através da vida deles também. Mas sem mais delongas, vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta. Valeu, roda a vinheta. Voltamos por aqui, Carralcast, o podcast da Influência Cristã. Você já sabe, continue nos seguindo aqui nas redes sociais. É sempre uma alegria poder estar com vocês. E o nosso propósito, né, Felipe, sempre foi poder partilhar histórias de pessoas que estão nas diversas áreas de influências. Sim. Né? Tem pessoas famosas, pessoas com milhões de seguidores, mas também tem milhões de pessoas que estão nessas áreas fazendo o Senhor sendo conhecido através do seu servir. Exato. Do seu serviço, do seu talento, da sua capacidade, da sua entrega. E a proposta do Carral é conversar com essas pessoas e dar visibilidade para o que Deus está fazendo através da vida de cada uma delas. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, né? Está aqui com a gente hoje a Dani, né? Bem-vinda. Direto de Praia Grande, a cidade que está crescendo demais, aquela cidade linda. Sim. É uma alegria te receber aqui no nosso estúdio, no DG Estúdio, e no Carralcast, no nosso podcast, que é o podcast da Influência Cristã. Seja muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse um pouco melhor do que eu fiz, né? E a gente vai bater um papo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Estar aqui com vocês para mim é uma alegria. É o meu primeiro podcast. Olha aí! Muito feliz de estar aqui, de iniciar, né? Vamos dizer assim, dar um start com uma temática tão importante. Eu sou Daniela, tenho 31 anos, sou professora de educação especial e inclusiva, sou uma cristã de berço, né? Olha aí. Tive o privilégio de nascer em um lar cristão, onde eu nasci, meu pai já era pastor. Então, tenho muitas experiências que eu presenciei da vida, da carreira cristã dele, né, sendo um pastor missionário, e tenho muitas
coisas que eu vivi, infância, adolescência, juventude, vida adulta, até chegar onde eu estou aqui, caminhando com Cristo, né? Nunca me desviei, nunca tive curiosidade de conhecer nada fora daquilo que eu amava, sempre amei a presença de Deus. E é uma alegria estar aqui com vocês. Que legal. Muito legal. Dani, você já comentou, né, que é cristã de berço, mas a gente sempre pergunta como a pessoa conheceu Jesus e tal. E para quem é cristão de berço, tem aquele momento que você de fato foi tocada, né? Teve um encontro real com Jesus, né? Queria que você contasse esse momento pra gente, uma memória que você tem, um testemunho, né? Eu tenho muitas memórias, Sim. né? Assim, a primeira memória que eu tenho é de sempre estar vendo meu pai pregando em grandes conferências, em grandes lugares, assim, e ver muitos milagres acontecendo, porque eu nasci uma cristã de um pai pastor de Deus e Amor. Sim. E quem conhece a Deus e Amor sabe o quanto a Deus e Amor era... as coisas aconteciam com milagres, prodígios, Sim. sinais, maravilhas. Então, eu cresci vendo coisas que hoje muitas pessoas não entendem que existe, Sim. sabe? Eu lembro muito de uma pregação do meu pai, acho que esse dia, eu acho que eu de fato tive um encontro com Deus, que foi um encontro, assim, de eu ter visto algo surreal acontecendo, que uma conferência que nós estávamos num ginásio, né? Eu tinha por volta de uns 5 anos de idade, um cego de nascença veio até ele, né? Levaram esse rapaz e então ele só perguntou o que estava na mão dele, e o rapaz disse que viu alguma coisa como um livro na mão Sim. dele. Então foi só uma pergunta, ele não chegou a fazer nenhuma oração, né? Então eu tenho essa memória muito presente ali nos meus 5 anos. Depois fui batizada com o Espírito Santo aos 12 anos, e foi através de uma visão. Então eu vi um anjo de fogo voando por sobre a igreja. Ele arrancou uma das penas dele mesmo, e ele jogou em direção à minha cabeça, e eu vi toda aquela cena chegando até a mim, até eu ser batizada com o Espírito Santo. Então, tenho essas duas memórias, né, da minha Sim. primeira infância ali, já entrando na adolescência, mas foi assim que eu me percebi de verdade tendo a presença de Deus, né? Sim. E amando essa presença, né? Sempre muito desejosa de permanecer nisso, né? É um privilégio. Eu sei que o que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, é um privilégio de verdade. E são marcos, né? São marcos poderosíssimos. Sim. Porque uma experiência aos 5 anos, uma experiência sobrenatural, e uma outra experiência ali próxima aos 12 anos, né? Também sobrenatural, que é uma experiência com relação ao batismo no Espírito Santo, mas o milagre aos 5 anos é um marco assim poderoso, né? E difícil de sair da memória. Eu estava falando com a minha filha ontem, hoje de manhã, que eu tenho levado ela à escola todos os dias, coisa que não dava para fazer o ano passado, e esse ano não estou conseguindo fazer. E em alguns momentos ali desse percurso, eu estava tendo memórias de eu indo para a escola. Sim. Mas bem vagamente. Mas tem uma memória muito forte em mim que eu sempre tive, nunca saiu da minha cabeça a cena, que eu consigo visualizar ela agora, que foi quando eu fui atropelado por um ônibus com os meus 6 anos de idade. Então, marcos muito fortes, dificilmente saem da nossa mente, da nossa lembrança. E esse marco de ver o seu pai nesse cenário de milagre, de manifestação de Deus, com certeza é um marco poderoso que não nos permite em algum momento perder a fé, ser roubado na nossa fé. Eu acredito que quando você iniciou aí a sua apresentação, você falou, eu nasci num berço evangélico e em nenhum momento eu saí da presença, nunca desejei conhecer nada fora. Sim. Provavelmente isso está ligado exatamente a esses marcos, né, poderosos, né? Muitos, né? E foram vários, né? Eu contei esses 2 que são realmente mais ligados assim à minha memória da infância, mas tiveram muitas outras coisas que eu poderia citar, como por exemplo,
nós temos visto ele libertando muitas vidas, Sim. pessoas que estavam de fato acometidas de diversas coisas malignas, então sendo libertas, e você vê isso ali ao vivo, né? E a vida da pessoa de fato ser transformada. Eu lembro muito de uma moça de Curitiba que ela começou a definhar em casa, dentro de casa, ninguém conseguia orar por ela. Eu lembro muito disso. Meu pai, ele tinha o hábito de levar a gente para tudo. Então ele fazia 3 cultos no dia, os 3 cultos a gente tinha que estar, né? E eram 4, e minha mãe arrumava todos os 4, ele levava todos os 4. Então a gente ficava ali e via tudo, participava de tudo. E eu lembro muito disso, de a gente ter ido orar nessa casa que ninguém entrava para orar, porque a moça, ela arrancava as próprias unhas quando ela estava, né, naquela situação de acometimento espiritual. E quando ele chegou ali, ela era assim, carne e osso. Ela era muito magra, ela não se alimentava, ela não saía do quarto. E depois a gente vê ela trabalhando na igreja, ela com a vida transformada, ela engordou, ela se tornou uma pessoa normal. Sim, né? sim. Então essas memórias trazem a gente para esse lugar de o que Deus ele pode fazer, né? E o que não faz sentido você viver fora daquilo que Deus pode fazer. Não é interessante, não é bonito, não tem nada que seja mais proveitoso do que essa presença, né? Sim. Do que esse poder que é capaz de transformar histórias. E meu pai conta muito a história da minha vida, né? Como ele era pastor missionário muito ali no sul. Eu nasci em São Vicente e fui muito bebê para o sul, e ali eu tive uma pneumonia séria, e um culto desses que ele estava pregando, a minha mãe percebeu que eu não estava respirando por conta de estar congestionada e tudo mais, e aí ele conta muito isso quando vai pregar, né, que levantou a igreja em oração ali, e assim me levaram ao hospital como me levou, mas no caminho Deus fez a obra, porque eu voltei a respirar, porque eu vomitei tudo aquilo, e voltei à vida, né? Então, eu costumo dizer assim que Deus me permitiu viver uma sucessão de milagres. Sim. Uma sucessão de histórias marcantes na presença de Deus. E é isso que me mantém firme até hoje. Que glória bênção, a Deus. Né? E é incrível porque, realmente, independente do contexto, a nossa infância, dependendo do episódio, quão marcante ele a gente se lembra, né? Uhum. Mas quando se trata do contexto de igreja, enfim, do nosso relacionamento com Deus, das nossas experiências com Deus, tenho certeza que o Espírito Santo não deixa a gente esquecer. Sim. Né? Sim. Que é, de fato, testificando ali que... Quem ele é, né? Quem ele é. Que não vale a pena viver longe dos caminhos dele. Tem uma canção, se eu não me engano, da Fernanda Brum, que diz assim, no Santo nos Santos... Afumar. Quem já pisou, né? Quem já pisou no Santo nos Santos, em outro lugar... Não sabe viver. Não sabe viver. Exatamente. Quem pisou no Santo dos Santos e teve essas experiências, Sim. em outro lugar não sabe viver, porque não se enxerga em outro lugar, né? É nesse lugar que a gente quer ficar, que é na presença. Muito lindo o que Deus fez na sua vida, nessa trajetória. E eu também lembro de muitas histórias com relação à igreja, Deus e Amor especificamente. Foi uma igreja que sempre teve, né, um povo muito sedento pela busca de Deus, pela manifestação de Deus. E essas histórias, elas, ao mesmo tempo que elas ainda causam esses, né, espantos bons, né? Caramba, olha o que Deus fez. Mas era tão comum, né? Sim. Ouvir isso. Comum. Né? Coisa que agora não tem sido tão comum. E a gente falava sobre isso no último podcast com o Ed, né? Exato. Como essas histórias, não que Deus não faz mais, né? Mas como tem ficado cada vez mais raro por conta da busca ter diminuído mesmo, né? Porque eu acho que o milagre, a manifestação desses milagres, isso precisa ser incentivado, vamos dizer. E se tornou hoje, no meu olhar, uma coisa quase que mística. As pessoas olham com esse olhar de misticismo, elas se tornaram céticas para a operação de milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E antigamente não, as pessoas tinham esse interesse. Muitas pessoas iam, por exemplo, na Deus e Amor, porque elas esperavam ver a manifestação dos sinais, milagres. Já ia com uma expectativa. Isso, tinha aquela expectativa. Hoje a gente sabe que a expectativa já não é tanto essa.
bom, tem lá os seus prós e os seus contras, né? Porque acho que hoje a gente está com uma expectativa muito mais no que a palavra em si pode fazer. Porque eu tenho essa memória de que não era uma igreja que pregava muito a palavra, o texto em si. Era mais um texto base e as pessoas sendo tomadas por Deus mesmo e sendo usadas para operar todos esses sinais. Porque eu acho que tinha aquela... Talvez seja uma... Mas é só um achismo meu, né? Talvez pela época, pela situação ali, talvez Deus se usava mais desses sinais, prodígios, para atrair mais pessoas, né? E eu não sei, tem um pouco do ceticismo, tem um pouco da mudança, da questão do acesso à palavra, tem um pouco de tudo isso. Mas eu confesso que algumas coisas, quando eu conto, gera mesmo um espanto. Assim, a pessoa fala, nossa, você viveu isso? Você realmente viu um cego enxergar? Você realmente viu, né? Eu vi meu pai orar por uma criança que só tinha cartilagem. E quando ele tirou aquele paninho que estava em cima da criança, até a filha de uma indígena que foi, né? Ali em São Vicente tem, né, umas tribos. E ela ganhou a bebê assim, toda mole, né? E ela foi andando até chegar ali naquela concentração. E ele cobriu a bebê, tirou e a bebê tava normal. Então, quando eu falo isso para as pessoas se chocam, né? Nossa, como que é ter vivido isso? É incrível, né? É incrível. E eu gostaria que muito mais pessoas tivessem tido acesso a essa liberdade do Espírito Santo trabalhar, que hoje a gente vê um pouco mais contido, no meu modo de ver, com base naquilo que eu vivi. Porque tinha uma palavra que era bem presente, que a gente escutava muito, que é não vamos atrapalhar o Espírito Santo. Né? Então, com toda a questão de uma organização de um culto, com uma liturgia em si, entram também os dogmas, né? Uns rituais. E, às vezes, infelizmente, acaba, sim, atrapalhando o agir e o mover do Espírito Santo. Eu acredito também muito que, naquele tempo, Deus se manifestava pela sinceridade dos corações. Também. Dentro da simplicidade do povo da época, mas, sobretudo, pela, né, simplicidade do coração daquelas pessoas. E Deus honrava aquela fé, né, verdadeira, singela, simples, mas verdadeira, né, sem muitos aparatos, né, sofisticados, sem muitas estruturas, sem muito até conhecimento do texto, como você falou, mas era uma expectativa de ver a manifestação de Deus. É claro que no meio de estudo haviam, né, outras coisas que não vale a pena a gente gastar tempo com isso, mas Deus olhava para aquele povo lá que estava sincero diante da presença dele e a manifestação era real, né? Então, eu acredito muito, também é o meu achismo, mas eu vivi um pouquinho ali, pouquinho perto dessa realidade, era o meu comecinho de caminhada na fé, né? Eu não nasci no berço evangélico. Sim. E, Dani, na sua infância, na sua adolescência, você foi tendo contato com a música? Como é que se deu a música na sua vida? Né? A música na nossa família entrou através do meu pai. Meu pai, antes de se converter, ele tem uma história fortíssima de conversão, porque ele era músico da noite, boêmio, né? Minha avó tinha uma casa de escolas de samba, minha avó tinha uma casa de samba e ela dançava em escola de samba, né? Era sambista e ele tocava cavaquinho. Então, ele era um músico dela e foi por muito tempo assim. Ele se envolveu com coisas de droga, enfim, ele acabou se envolvendo com coisas que estavam levando ele à perdição mesmo, né? Não só pelo fato da ambiência em si, mas realmente ele acabou se viciando, tudo. Ele encontrou a minha mãe. E a minha mãe tinha um irmão que na época tinha se convertido, que era o meu tio Regivan. Aí fez esse convite pro meu pai e tudo. E aí ele veio a se converter. Foi um grande testemunho que, se eu for contar também, a gente não vai entrar no assunto que a gente veio falar aqui. Mas Deus resgatou a vida do meu pai através disso. Então, a minha família já era musical porque todo mundo já estava ali envolvido com a música. Meu pai já era músico. E aí meus irmãos já cantavam. Meu irmão é musicista, então ele toca diversos instrumentos. Hoje ele é engenheiro musical, tem estúdio de gravação, trabalha com isso. Hoje ele vive só da música, né? E eu, assim, um foi acompanhando o outro, né?
Acho que de todos os irmãos eu acabei entrando mais nessa área. Eu fui muito acompanhando o meu irmão, eu tenho um carinho muito grande por ele, então ele foi abrindo muitas portas, ele foi vendo o que eu tinha, ele levava jeito para coisa. Olha, Daniela, talvez essa pessoa que precisava de um direcionamento vocal, será que você não... E aí eu fui entrando assim, Sim. né? Meio sem entrar, mas entrando, e acabei ficando nisso. Aí a igreja, a gente sabe, a igreja é um grande... Celeiro, né? Um celeiro, né? Sim. A gente sabe que quem é iniciado musicalmente na igreja tem uma diferença das pessoas que não Sim. são iniciadas, né? Então a gente tem muito contato rápido com música através da igreja. Então foi assim, iniciando no louvor, oportunidade, mocidade, no infantil, no grupo de crianças. Não é? Foi assim, Sim. entendeu? Uma coisa bem natural, não parecia até nem imaginava que eu ia chegar assim a gravar videoclipes, gravar músicas autorais. Não era muito uma coisa que estivesse em mim. Foi surgindo essas oportunidades, até mesmo a questão de ser professora de canto, porque até então eu era professora de canto, mas era assim, eu falava para a pessoa, olha, eu só sei te ensinar o que eu sei, eu não sei muito, só sei te ensinar o que eu ouço, né? E aí tem a questão da afinação de ouvido, que acaba que quando você é iniciado muito cedo, o seu ouvido fica mais apurado, né? Então você tem mais habilidade técnica de perceber coisas que estão ali fora. E aí iniciou assim, né? Depois eu fui me aprofundando nos estudos, né? E hoje tenho alguns clientes, uma cartela de clientes, já tive vários outros, né? Que eu acompanho e cuido da voz dessas pessoas. Legal. Que legal. Hoje você está congregando? Nós somos da Lagoinha. Lagoinha Praia Grande. Legal. E lá você faz parte do Ministério de Música ou ainda está no processo de integrar? Então, a gente veio de igreja tradicional, então a gente fez essa transição no final do ano retrasados e foi uma adaptação... Tá sendo uma adaptação lenta para mim, porque é um segmento de igreja bem diferente do que eu venho, né? Embora eu hoje faço parte do Ministério de Intercessão, foi o primeiro ministério que eu quis participar, e não me envolvi no louvor de forma direta, mas eu senti de não me envolver ainda. Porque tem aquilo de você fazer o que você já sabe e fazer aquilo que Deus te pede. Sim. Então, eu entendi que nesse momento era um tempo que Deus queria realmente me esconder, né? Eu sempre tive muito frente de tudo. Frente de obra, frente de ministério. Quem é filho de pastor vai me entender. A sua filha vai me entender. A gente acaba estando muito à frente de tudo, muito envolvido com tudo, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E eu entendi que era um momento de eu estar mais reservada, de eu estar... não assim, já sabe fazer isso, então vai lá, já faz isso, já fica ali, já pega o louvor, agora já direciona as vozes, já, entendeu? Embora... Que é algo muito cômodo, né? Olhando por essa perspectiva, é muito cômodo, né? Já sei fazer isso, já vou para lá, já participo daquilo. Isso. Né? E não tem, de repente, a experiência de servir em outras áreas, de ter um outro olhar, né? E de conhecer a igreja por uma outra perspectiva, né? De realmente... me adaptar à igreja, me adaptar ao segmento, entender a visão, a missão, o propósito, o que tem ali por baixo, nos bastidores e tudo mais. Então, nesse momento, eu não estou no Ministério de Louvor, embora eu já tenha sido convidada algumas vezes. Então, eu acabei fazendo uma mentoria para o Rocket, que é os adolescentes da igreja, uma mentoria para o vocal deles, né? Então, fiz direcionamento vocal para eles. Também fui convidada para fazer uma mentoria para o vocal da nave, que seria o principal louvor ali que canta que lá nós temos 3 igrejas dentro de uma só, uma igreja muito grande. Então tem um galpão que é o Legacy Rocket, tem o Link, né, que é uma igreja menor para os juniores, vamos dizer. E tem a nave principal que tem 2.000 pessoas, comporta 2.000 pessoas. Então, fiz mentoria desse louvor e também acabei fazendo a avaliação vocal das pessoas que se inscreveram na audição. Então, fui uma das pessoas que avaliou vocalmente as pessoas que se inscreveram. Então, de uma certa forma, eu já participei do louvor, né? Sim. E muitas pessoas do louvor acabaram se tornando meus alunos.
de aula de canto. Muito bom, sensacional até aqui. A gente ouviu um pouquinho da caminhada dela na fé, da história dela na infância, juntamente com sua família, né? Dos milagres, né, que ela experimentou, presenciou. Ouvimos também esse dom, sobre esse dom que Deus deu para ela com relação à música. Mas tem um outro assunto que nós vamos tratar, mas vai depender do que, Felipe? Se a galera... Se você comentar aqui que você quer a parte 2 desse episódio. Comenta aqui, parte 2. Nós vamos entrar num outro assunto que ela atua também no seu dia a dia como profissão, como carreira, né? Que também é algo muito importante, é uma área de influência que é a área da educação. Exato. E aí, qual é a pergunta que nós vamos deixar para ela pensar? E se a galera comentar e partilhar aí, né? Aí vai ter parte 2. Vai ter parte 2, a gente solta a parte 2. Então, Dani, como é que você se viu entrando na área da educação? Você foi atrás? Isso foi algo que Deus te direcionou, que eu acredito com certeza que tenha sido. Eu deixo essa pergunta para você responder na parte 2, né? Então, comenta aqui, isso aí, parte 2, se você quer ver a Dani respondendo sobre a área da educação, que é a área de atuação dela. Até aqui eu tenho certeza que o Senhor já te abençoou com essa história maravilhosa, linda da manifestação, na presença de Deus, da Dani, né, que é uma mulher de Deus, está aqui também juntamente com seu esposo, o Hélio, está nos acompanhando aqui no estúdio. Histórias lindas que edificam, nos inspiram e faz com que nós nos lembremos de quem é Deus. Exato. Mas na parte 2, se você comentar e partilhar aqui a parte 1, nós vamos soltar aí a parte 2 sobre a carreira dela na área da educação como professora também, exatamente, né? Mas vai depender de você. Então, curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe seu like aqui, deixe seu joinha aqui no vídeo do YouTube, que você vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas ainda, né, Alan? É isso aí. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão alcançadas. Então, até breve. Até. Valeu.